Olá, olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Mazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e tenho como proposta aqui no canal, trocando em miúdos, trocar em miúdos. Falar de forma simples e descomplicada sobre os transtornos do desenvolvimento. Só que, para a gente poder falar sobre os transtornos do desenvolvimento, a gente precisa entender o que é o desenvolvimento. A gente precisa entender quem fala de desenvolvimento, o que é desenvolvimento, o que é esse tal desenvolvimento humano, como ele acontece, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é o desenvolvimento típico que a gente chama, né? O desenvolvimento padronizado. Então a proposta aqui hoje é falar, né, ou esmiuçar mais esse assunto, iniciando pela filogênese e ontogênese. Oi? O que é isso? Palavras estranhas, né? A filogênese ou a filogenia é o estudo de um grupo de organismos que se desenvolvem, né? E a partir daí vai se levantar hipóteses de árvores filogenéticas. Então, por exemplo, os peixes. De onde que eles surgiram, como eles surgiram, por que existe peixe maior, menor, qual é a relação com os dinossauros, qual é a relação com os girinos, com os sapos, será que tem relação, será que não tem relação, como é que é isso, né? E a ontogênese é o estudo do desenvolvimento de um só organismo vivo, né? Só que tem um cara que no século XIX ele diz da lei da biogenética, né? Ou da teoria da recapitulação, que ele diz que a ontogênese ela vai recapitular a filogênese. Por que ele está dizendo isso? Por que eu estou colocando aqui no nosso desenvolvimento? Né? Porque muitos teóricos entraram nessa onda de evolução, né? E se a gente for pensar, essa é uma evolução da espécie, né? Aquilo que Darwin já dizia, né? Que é a evolução da espécie. Então, a filogenia também é uma evolução da espécie. A ontogenia, se ela recapitula de fato, né? Como eles estão dizendo aqui, se ela recapitula de fato, a filogenia, ela também, ou nós também somos uma evolução da espécie. Evolução não significa exatamente melhoria, significa só diferenciação, tá? Portanto, nós somos diferentes do que nós originamos. Aí, se a gente for pensar, nós nascemos a partir de um esperma e um óvulo. O esperma é um girino, né? Olha a nossa semelhança com o sapo, né? Nascemos dentro da água, né? Ou melhor, nos desenvolvemos dentro da água, dentro da placenta, né? Então nós temos uma origem aí também do mundo aquático, né? Então, se a gente for pensar, quando a gente também está se desenvolvendo, está andando engatinhando, a gente também tem essa semelhança com os nossos animais domésticos que são quadrúpedes, né? Quantas brincadeiras que a gente não percebe que o nosso gato ou o nosso cachorro fazem, que as nossas crianças fazem, né? Essa coisa de... Meu gato, por exemplo, ele gosta, os gatos em geral, gostam de jogar as coisas no chão, né? Quantas crianças não brincam assim também, né? Então, se a gente for pensar, essa teoria faz sentido de recapitular, né? De repetir o desenvolvimento da espécie como um todo. Só que esse desenvolvimento vai muito além, né? A gente não para no desenvolvimento como esses animais pararam. A gente continua progredindo, né? A gente continua se diferenciando. Alguns autores também pensam assim, como Piaget,
o Freud, o Vygotsky. Esses são autores importantes para a educação e para a psicologia, né? Porque eles pensam realmente o desenvolvimento em termos de sucessão de estágios, né? O Piaget, por exemplo, ele fala dos estágios em termos de 4 estágios, né, de evolução. Ele fala do estágio pré-operacional, do operacional concreto, ele fala, então, vamos voltar, ele fala não só do pré-operacional, o pré-operacional já é o segundo estágio, ele começa com o sensório-motor, né? Sensório-motor acontece do nascimento até os 2 anos. Ele diz mais ou menos até os 2 anos, porque essa é a fase em que a criança está experimentando o mundo pelas sensações, né? Ela não conhece o mundo, ela está chegando agora nesse mundo. Então, na medida em que ela vai conhecer, ela precisa usar os sentidos, os 5 sentidos, né? Então ela vai levar as coisas pela boca, ela vai cheirar, ela vai ver, ela vai sentir, né? Por isso, as brincadeiras dessa fase são mais táteis, são mais sensoriais, né? Depois dos 2 anos, dos 2 aos 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, começa a fase do pré-operacional. Essa fase, a criança começa a dominar a linguagem, né? Ela já aprendeu a falar, ou seja, ela adquiriu a linguagem. Então, se ela aprendeu a falar, ela vai começar a entender o mundo através dos símbolos. O que é a cadeira? Por que a cadeira chama cadeira? Né? Por que a cadeira não chama mesa? Ela vai começar a se questionar sobre isso. E questionar os pais sobre isso, né? Muitas vezes, aos 2 anos, a criança já vai entrar na escola. No maternal, no prezinho, né? E essa escola vai oportunizar para essa criança ela compreender que existe um mundo além da família, né? Então a sociedade dela vai aumentar. Porém, isso não significa que ela vai conseguir se colocar no lugar do outro. Isso só vai acontecer a partir do operacional concreto, que é dos 7 aos 12, mais ou menos. Dos 7 anos, a criança já tem uma coisa chamada controle do impulso. Por que muitas vezes as crianças conseguem ir para a escola, para o ensino formal, aos 6, 7 anos? Porque elas já conseguem se segurar, segurar dos próprios impulsos. Elas não querem sair toda hora da cadeira, elas não querem, né? Mas elas conseguem se segurar. Elas conseguem esperar a própria vez na brincadeira, elas conseguem ter um controle, elas conseguem. Não quer dizer que elas tenham sempre, mas elas conseguem, elas já têm essa aptidão. Porque é isso que a gente está falando, de aptidões, né? De possibilidades que as crianças têm. Né? Nem sempre elas conseguem, nem sempre isso acontece na cidade que tá marcado, dos 6 aos 12 anos, né? Dos 7 aos 12 anos. A criança nem sempre consegue nessas idades tão marcadinhas. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, algumas determinadas aquisições. Mas elas sempre elas têm a possibilidade de conseguir. Tá? Então, voltando. No operacional concreto, as crianças elas já conseguem ter noção de reversibilidade, né? Ou seja, pensamento que vai e volta. Se eu colocar a água num copo maior e a mesma quantidade num copo menor, a criança da fase anterior do pré-operacional ela vai perceber que tem a mesma quantidade de água. A criança no operacional concreto já vai entender isso, né? Ela já vai conseguir perceber o que é igual, o que é diferente. Por isso a facilidade de brincar de jogo da memória. Outra coisa, nessa fase já dá para brincar com jogos de regra, né?
Percebe como é importante a gente saber quais são as idades correspondentes, qual é a fase do desenvolvimento, para a gente também poder oferecer brinquedos e brincadeiras para essas crianças. Essas crianças do operacional concreto, elas já têm noção de tempo. Então elas sabem quanto tempo elas podem ficar em cada brincadeira. Né? Junto com o controle do impulso, fica mais fácil de elas entenderem. Quanto tempo pode, quanto tempo não pode. Já fica mais fácil entender as regras das brincadeiras. Depois do operacional concreto, nós temos aí o estágio das operações formais, que é a partir dos 12 anos. Esse é o último estágio. Né? As crianças que já não são mais crianças dessa fase, elas estão entrando na adolescência. E todos os transtornos hormonais de adolescência estão aí. Junto com isso, eles já conseguem entender as questões mais abstratas. Eles já conseguem trabalhar com hipóteses. Eles já conseguem compreender o pensamento dedutivo, que são as hipóteses, né? E eles trabalham, a partir do abstrato, as experimentações mentais. Então, e se esse combinasse com esse? E se minha mãe não fosse casada com meu pai? E se meu amigo não gostar mais de mim e gostar da outra menina? E se? Né? As crianças vão fazendo vão relacionando esses conceitos, né? E aí tem todo o abstrato desse mundo, que é muito mais perto do que conhecemos hoje como adultos, né? É muito mais a inteligência ou a compreensão do mundo, né? Ou as aquisições, fica mais fácil falar assim, as aquisições a partir do estágio das operações formais são mais semelhantes às que a gente tem hoje, né? Hoje como adultos. Por isso é tão mais fácil a gente compreender como os adolescentes pensam, como as crianças a partir dos 12 anos pensam. Porque é mais fácil, é mais perto do que a gente tem hoje. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Já me estendi demais. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, essa história de evolução é fascinante. Teria muito mais coisas para falar aqui, mas eu vou me estender demais. Se vocês gostaram, peço que deem um like, compartilhem o vídeo. E se não gostarem, compartilhem com os inimigos. Tá bom? E me inscrevam, vamos debater o assunto. Legal? Até o próximo vídeo.